Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Salmos de número 19, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu do que não te são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Queridos irmãos, este é um salmo que foi escrito por Davi. O mundo conheceu grandes oradores, o mundo conheceu Cícero, conheceu João Crisóstomo, conheceu Antônio Vieira, conheceu Rui Barbosa, mas nenhum deles se iguala ao nosso Deus pela sua eloquência. Deus fala e fala de tal maneira que a sua eloquência é capaz de mudar o curso da vida das pessoas. Quando Deus fala, somente os insensatos é que não percebem. Mas o ser humano ouve a voz de Deus porque é impossível não se render à voz de Deus quando ele fala. As obras de Deus, elas proclamam, elas dizem, elas esclarecem que Deus existe, que Deus é real, que Deus é criador dos céus e da terra. A pergunta que se faz: como surgiu o universo? Essa maneira fantástica como o mundo funciona, como o universo funciona, esta perfeição, como o corpo humano funciona, essa perfeição. Como isso sucedeu? Como essas coisas vieram a acontecer? Essas coisas foram Deus que as criou. A Bíblia lança fundamento desta verdade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, ela fala conosco de forma natural. Aqui o rei Davi, ele afirma que os céus proclamam a glória de Deus. A palavra proclamar é cheia de um rico significado. Significa que quando olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas, com singular beleza, com esplêndida exuberância, revelando para nós que há um Deus no céu. Há um Deus criador de todas as coisas. Quando a Bíblia revela, ela revela com clareza. Fomos criados com a capacidade de olharmos para cima. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus pôs as suas impressões digitais
na obra da sua criação. Nós somos criados por Deus. Há em nós as marcas do próprio Deus. Há na nossa alma as digitais do nosso Deus. A terra está cheia da bondade de Deus e os céus resplandecem a sua glória. É impossível não conhecer a Deus quando a palavra de Deus se revela, quando Deus se revela a nós. Olha, essa revelação de Deus, ela é constante. O versículo 2 aqui do Salmo 19 diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Cada dia um tempo singular da ação de Deus. Cada dia Deus tem uma forma de se revelar. Cada dia Deus tem uma forma de mostrar para nós que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E a cada dia Deus vai dando oportunidades dentro da história. Deus nos dá a oportunidade agora de ouvir a sua voz e de nos rendermos a Ele, porque Ele é Senhor da nossa vida. O discurso de Deus em toda a palavra, ele não é um discurso monótono, é uma linguagem rica, é uma linguagem que revela, é uma linguagem que esclarece, é uma linguagem que convence. É Ele quem convence que Ele é Senhor das nossas vidas. Até mesmo a gota do orvalho, se formos sensíveis para prestar atenção à importância do orvalho, ali tem uma revelação, ali tem uma linguagem, Deus falando conosco, porque Deus, Ele tem a sua forma. Nenhuma gota de orvalho é igual a outra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem a sua forma de se revelar. Ele é um Deus que controla todas as coisas. Deus tem uma expressão, uma linguagem, uma forma de falar conosco. A voz da natureza não é articulada em palavras. O discurso não é dirigido aos ouvidos, mas aos olhos. Olha o que diz o versículo 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. A natureza, ela fala. O discurso não é dirigido aos ouvidos, mas aos olhos. Quando eu contemplo, quando eu vejo as obras das mãos de Deus, eu entendo que Deus está nesse negócio. É Ele quem criou. Deus é visto antes de ser ouvido. Deus é criador antes de ser redentor. Ele nos criou e depois Ele nos redimiu. Ele nos livrou da condenação eterna. Ele nos deu vitória sobre o pecado, nos deu vitória sobre a maldade. A revelação de Deus ao homem, ela não é apenas para um povo, é uma revelação universal. O versículo 4 diz: em toda a extensão da terra e as suas obras até o fim do mundo, nenhum homem na face da terra poderá ficar fora do alcance da revelação de Deus, porque a revelação de Deus, ela é universal. E no versículo 5 e 6 diz assim: que o qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho, a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, nada se furta ao seu calor. Deus não apenas se revelou, mas Ele fez tudo com muita fidelidade, com muita exuberância, com muita clareza. É impossível nós não ficarmos comovidos diante do mistério da criação. Nós não conseguimos falar tudo sobre a criação, mas nós conseguimos aquilo que é necessário para nós crermos, para nós confiarmos num Deus que criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou as nuvens, nós conseguimos aquilo que é necessário para nós crermos, para nós confiarmos num Deus que criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou as nuvens, criou as flores, criou os homens, nos formou do pó da terra. A palavra de Deus nos revela o suficiente para nós entendermos que Deus é criador, Ele é sustentador de todas as coisas, Ele está presente conosco. A palavra de Deus, ela tem uma eloquência
também não só na revelação oral, mas também na revelação escrita, não só na revelação visual, mas o Senhor também ungiu homens para escrever, para falar, para transmitir a sua palavra. Davi, agora ele tira os olhos do céu e ele coloca na palavra escrita, ele exalta a existência de Deus e a sua graça. No versículo 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Davi faz aqui a excelência daquilo que é Deus, daquilo que é a palavra de Deus. Davi diz que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus não há erro. Na palavra de Deus não há engano, na palavra de Deus não há equívoco, ela é inerrante, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é suficiente, nada pode ser acrescentado nem retirado da palavra de Deus, nada pode ser acrescentado, porque a palavra de Deus, ela é justa. Ela é justa em todos os sentidos. A palavra de Deus também, ela é fiel. O que Deus fala, cumpre. O que Deus diz, pode ter certeza que vai acontecer. A palavra de Deus, ela tem justiça. Ela revela a justiça de Deus, porque Deus é soberano. Deus, quando ele revela ao homem que é barro. Mas ele é espírito, Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos pó, nós somos barro, mas Deus, ele se revela a nós, mesmo sendo barro. Os efeitos dessa palavra são grandíssimos, porque a palavra de Deus, versículo 7, nos ensina que ela restaura a alma. A palavra de Deus, ela dá sabedoria ao simples. A palavra de Deus, ela alegra o coração. A palavra de Deus ilumina os olhos. Essa palavra, ela tem valor. A palavra de Deus é melhor do que as riquezas deste mundo. A palavra de Deus, ela alimenta a alma. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder. Poder para perdoar pecados. Ela revela o pecado, mas não só revela. A palavra de Deus, ela ensina o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, o caminho do conserto. A palavra de Deus revela o quanto somos carentes, o quanto somos orgulhosos, o quanto somos egoístas e o quanto precisamos da bondade e da misericórdia de Deus. A palavra de Deus, no versículo 14, diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Aqui o salmista diz: nós precisamos de Deus, que a minha palavra seja agradável diante de Deus. Sendo eu barro, sendo eu pecador, eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu não quero me contaminar com este mundo. Que neste dia, ou nesta tarde, nesta noite, Deus possa revelar-se a ti, revelar-se ao teu coração. Nós precisamos servir a Deus melhor. Nós precisamos servir a Deus com inteireza de coração. Nós não podemos levar a vida de forma leviana. Nós precisamos levar a vida com graça, com sabedoria, com temor de Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua misericórdia. Eu rogo a Ti que abençoe este meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, amiga que nos assistem, Senhor. Queira salvá-los, dê a eles temor de Deus, dê a eles compromisso com as coisas do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te